Olá, sou o Carlos Eduardo Canto. Estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje eu recebo 3 convidados. No primeiro bloco, Adriana Macedo Perim e Fernando Beira. E no segundo bloco, Fernando Scheffer. Adriana Luiz Macedo Perim, Administração de Empresas pela Faculdade Positivo, especialização em marketing pela Federal do Paraná. Passou por diversos cargos das empresas Noster, Vincere, consórcios do Grupo Golin. Atualmente diretor da Vincere Consultora e Incorporadora. Fernando Beira, engenheiro civil e pós-graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com 15 anos de experiência no mercado imobiliário na região sul e sudeste do país. Participação efetiva do desenvolvimento até entrega de 10 empreendimentos verticais, totalizando 220 mil metros quadrados de obra. Atualmente foi diretor comercial do Grupo Bellman, atuou na cidade de Curitiba, Ribeirão Preto e Campo Grande. Atualmente diretor da Vincere Incorporadora. Obrigado por participarem do Canto a Canto. Nós que agradecemos o convite, Canto. Obrigado, Fernando. Obrigado, Canto. Obrigado, agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade e estamos aqui para bater um papo aí sobre o mercado. E realmente é um papo. O programa aqui, a nossa ideia é trazer sempre personalidades da indústria imobiliária aqui de Curitiba, do Paraná, e mostrar esses bastidores, né? Que todo mundo acha que é fácil construir, mas realmente a gente tem que mostrar esse outro lado, né? Não é só tijolo, não é só aço e tudo mais. Na inauguração do Quadrata Cabral, ouvi de você atentamente a história da família Golin. Sim, realmente foi muito, muito interessante. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes dessa família tradicional de italianos aqui de Curitiba. Então, Canto, é isso mesmo, né? Nós somos uma família de italianos muito grande, imigrantes que vieram para o Brasil e se instalaram em Santa Felicidade. E a história da família Golin, nós somos muitos sócios, né? Muitos participantes. O meu avô, eles eram 6 irmãos e construíram vários negócios. Depois houve uma divisão, aonde ficaram 3 grupos com 2 famílias cada, e a nossa família se dividiu mais uma vez, que nós somos eu sou neta de Alfredo Golin, então são os filhos de Alfredo Golin, e nós constituímos daí o Grupo Noster. Então, por isso que nós temos vários primos e muitos Golins e muitos negócios na cidade, né? Como você falou, não é muito, né? Porque italiano geralmente é família, é muita gente. Quando você fala 6 naquela época, por exemplo, minha avó eram 12, 13. Então até não era muita gente, né? Na verdade, eles eram 7 irmãos, os irmãos homens que fizeram a sociedade, né? Clássico de italiano. O meu avô, eles são em 8 filhos. Então, sim, é minha mãe e mais 7 irmãos. Então, hoje aí nós já somos, só de Alfredo Golin, nosso grupo, nós somos uns 80 já. E, assim, a família italiana, como você falou, né? Eu acho que ela vem muito com a tradição, assim, de muito trabalho, a religiosidade sempre muito forte, né? E a união. Então, Canto, nós temos vários negócios, porque um dos princípios, um dos pensamentos do meu avô era que você tinha que dividir os ovos em várias cestas, sim, né? Então, nós temos várias atuações que tiveram essas divisões todas, e a incorporação está no grupo já desde 78. Então, mas era menor, tinha outros nomes, e com o tempo ela foi ganhando mais força, né? A gente vai conversar bastante sobre essa parte do ramo imobiliário do grupo. Mas aqui uma curiosidade, nos bastidores a gente estava falando do projeto hoje aqui do Petrelli, que está inovando, trazendo, né, essa saga, né, como italiano, e parece que são 6 famílias que vão participar desse projeto hoje do Grupo RIC, né, mostrando essa tradição, mostrando, né, tudo que o italiano, né, aquela maneira, acho que eu vi, inclusive, tá um show, né? Você participou do lançamento, né? Na verdade, a nossa família entrou, as 6 famílias entraram, porque o Grupo RIC vem com uma proposta de mostrar todo esse esforço, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem imaginar tudo que eles passaram
para vir, para se adaptar, vindo da Europa, né? Desbravando. Então, achei muito interessante essa matéria aí que o Grupo RIC vai fazer, vai contar a história de várias famílias de Curitiba, muito tradicionais, que tem, né? Que são todos italianos aí. E é sensacional. E aproveitando assim o gancho, quando fui visitar lá em Bento Gonçalves, a Todeschini, também, né, uma família de italianos, e eu tinha lá uma pessoa que foi mostrar ali na região. Eles falaram que os italianos, na época, tinham os alemães e os italianos. Os alemães ficaram na beira do rio, se eu olhar. E os italianos subiram a serra. Uhum. Então você vê que se você pegar hoje na região ali, Tramontina, aquelas cidades ali são de alemães. Então a gente conhecia um pouquinho. E o italiano subia. Blumenau, né? Joinville, é muito alemão, né? E acaba trazendo. Agora, você cresceu ouvindo imóvel. Imóvel é um bom negócio? Então, nós achamos, nós gostamos, né? Eu acho que uma das dificuldades do imóvel, né, Canto, é que os ciclos são muito longos. E isso no Brasil é difícil, né? Porque no Brasil já é difícil ser adivinhar daqui 6 meses, né? Então eu vou comprar um imóvel lá atrás e hoje em dia vocês estão usando esses imóveis, né? Vê que maravilha. Sim, exatamente. Por exemplo, o Quadrata Cabral Mall agora que nós fizemos era um terreno onde começaram as empresas de ônibus, onde foi a Copava, foi a Alfa Romeo, que eles tinham na época, que vendiam carros de luxo. Então, nesse terreno onde foi a Copava, hoje nós fizemos o Quadrata Cabral Mall, que é um mall que nós temos 40 lojas mais o Festival. E o Cabral estava precisando de um centro comercial, um mall, assim, onde você resolvesse tua vida da semana, essa facilidade, tudo prático. Ficou muito bacana ali, com o Festival como âncora, né? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes do grupo, né? Do grupo Cugulin, que a gente diz, e das empresas do grupo e também o propósito. Daí, logo em seguida, a gente vai entrar na parte imobiliária, aqui com o Fernando, que é o diretor mas falar assim do grupo em si, tudo aquilo que vocês hoje em dia participam. Vocês também são patrimonialistas, também tem a parte de locação, então eu gostaria que você falasse para o pessoal. Tá. Então, nós trabalhamos com a parte imobiliária, como você já citou, nós temos transporte coletivo, nós trabalhamos com usinas e nós trabalhamos com locações. Então, nós construímos e aí os prédios que nós construímos ficam para nós, para a gente administrar e como renda para o grupo, né? E nós temos ali o World Business, perto da prefeitura, que é aquele prédio que tem parece uma vela em cima, é um prédio do Flávio Schiavon, e o NEO Superquadra, né, que eu acho que é um marco na cidade. O NEO é um empreendimento de 63 mil metros quadrados, que ele se integra, né, muito na cidade. Então, eu acho que mostra um pouco dessa visão de construção civil do grupo. Então, a gente sempre teve um grupo que a gente procurou variar as atividades, Canto. Eu me lembro do NEO, quando foi lançado, que foi o primeiro prédio financiado, na época do Calil, né? Que ele era o diretor. Sim. Foi o primeiro prédio comercial financiado pela Caixa. Exatamente. Foi assim uma disruptura na época, então. Foi um marco isso aí, né? Foi uma grande conquista, inclusive mérito do Calil, que nos ajudou muito nisso, né? O Calil sempre abriu muitas portas para quem trabalhou com o Calil no mercado, sabe, né, Canto? Aqui aproveitando, mandando um abraço para o Calil Xuxeri. Fernando, você lá da terrinha, da Ilha da Magia, Florianópolis, aí você começou a andar pelo Brasil, aí, Mato Grosso, Curitiba, e dizem que quem vem para Curitiba não sai mais, né? Então você está aí a prova, né? Como vários que eu conheci nesse mercado imobiliário, vieram do Rio Grande do Sul e tudo mais. Como é que você veio parar aqui em Curitiba? Veja, Canto, é isso, né? Sempre natural de Florianópolis, sempre tive a oportunidade de já iniciar trabalho na corporação já em Florianópolis e... Mas não surfava lá, né? Não surfava. Então por isso que eu acho que você acabou aí. Não, eu sempre fui o manezinho que bota a cadeirinha de praia, toma uma cervejinha do lado ali, mas não fui da onda, eu deixo para meus amigos lá, para o meu cunhado. E é isso, aí que eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande empresário lá de Florianópolis na ocasião, que ele tinha já uma visão
pensando já como Florianópolis sempre uma cidade que tem, por ser uma ilha, né, uma restrição geográfica importante, e ele estava percebendo que logo Florianópolis ia ter uma certa limitação, e já desde os 2008, 2009, ele já começou a incorporar em algumas cidades como Itajaí, e ele começou a botar esse plano dele de expansão para fora, e depois já começou a fazer a incorporação em Joinville, depois até que em 2010 ele surgiu aqui em uma parceria com um empresário local, um amigo dele de infância, tudo que já tinha uma área aqui no Água Verde, e aí ele começou a incorporação aqui em Curitiba na ocasião, ali na região da Água Verde, uma incorporação grande, uma incorporação que na época... Solé Curitibano ali, né? Foi ali que eu te conheci. Foi ali que a gente se conheceu. Já passou tanto tempo assim? 2010, 2011 a gente se conheceu, faz tempo. Né? 15 anos. 15 anos. E aí, só que na época eu não estava aqui ainda, na época eu ainda trabalhava já em 2011, eu já exercia um cargo já lá na incorporadora como um gestor de expansão, de novos negócios, tudo, e comecei a circular na região sudeste, fui muito para Campinas, muito aquela região de Barueri, aquela região toda ali, até que o grupo adquiriu uma área em Ribeirão Preto. E depois, logo depois, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E passou mais uns 2 anos, eu tive a oportunidade de receber um convite para ser gestor da unidade lá de Ribeirão Preto, para realmente conduzir, abrir as empresas, e a empresa na época era incorporadora e construtora, né? Então, a gente foi lá para montar toda a estrutura, toda a engenharia e abrir as empresas e operacionalizar lá. Mas o mercado imobiliário não sofreu muito, e o interior de São Paulo sofreu muito naquela crise de 2014, 2015, foi exatamente o período que eu estava lá. Foram praticamente 2 anos de um projeto que era para durar uns 7, 8 anos. E a gente acabou abortando logo após o lançamento ali o projeto, e eu tive a oportunidade de ser transferido. Aí surgiu a troca do gestor aqui da unidade aqui de Curitiba, e foi assim que eu vim parar em Curitiba, isso já no final de 2015, mais ou menos. Então já estou aqui há 10 anos em Curitiba, já tenho filho curitibano, já tenho filho coxa branca, então... Coxa branca. Aí não, né? Aí não. O entrevistador aqui é um atleticano, né? Coxa branca. Mas é porque a gente diz lá, minha filha é barriga verde, né? Porque natural de Florianópolis é barriga verde, né? Coxa. Então aqui a gente chama... Escolheu o verde, né? Agora, Fernando, você participou ali da Víncera. Qual foi o primeiro empreendimento teu ali que você participou? Quando eu tive a oportunidade de começar um trabalho na Víncera, eu entrei diretamente no projeto do Serra Juvevê, né? O projeto do Serra Juvevê, ele estava mais ou menos já estruturado, já tinha mais ou menos um esqueleto da arquitetura, né? E tinha todo um trabalho junto com o Alfredo, que estava na linha de frente do projeto na ocasião, junto com o escritório da Realiza, né? E ali foi o primeiro projeto que estava, né? Já tinha um empreendimento que estava já lançado, que era o Flow, ali no Alto da Glória. Ele já estava lançado, mas não tinha sido iniciado obra ainda. Então, esse era o momento, e nós estávamos estudando já alguns projetos para o terreno ali da Munhoz da Rocha, que hoje está lá construído o Quadrata. Que é uma joia. Que na ocasião, na época, a gente fez um projeto super bacana junto com o Flávio, que a ideia era replicar um conceito do Neo Superquadra com muito sucesso na região do Cabral, mas pelo zoneamento, ser um zoneamento residencial, tinha uma série de impactos na prefeitura, e até pela questão que eu acho que Curitiba passou por um momento que perdeu a oportunidade de ter bons empreendimentos com o conceito do Neo Superquadra, que é um conceito da fruição pública. A fruição pública é muito legal. Isso, por exemplo, São Paulo... Hoje está voltando algumas construtoras estão fazendo aqui. Hoje, né? Exato. Mas a fruição pública, por muitos momentos, a legislação de Curitiba nunca foi facilitadora para essa solução, porque você tem que abrir mão de uma área de um terreno que é seu, para poder abrir mão, e isso vai para um registro em matrícula que você tem que deixar constantemente aberto. E o conceito acho que um dos grandes sucessos do Neo Superquadra é essa fruição, que você sai da Rua da Glória ali, você circula no meio das torres, né? Imagina aquilo fechado. Né? Imagina a gente pensar antipático, né? Imagina a gente pensar no projeto do Quadrata com essa solução. Você sai da Munhoz da Rocha, você cruzava a quadra inteira praticamente para sair lá na Rápida, circulando. Mas na época não era permitível a legislação. E isso nós estamos falando agora em 2019, 2020, né? Hoje, um pouquinho mais, a prefeitura já deu mais, mesmo ainda muito longe disso. Então, esse projeto foi abortado, né? E aí, agora a gente partiu para essa solução de não incorporar no terreno e fazer o empreendimento. Né? O Neo, eu digo para os nossos ouvintes que eu utilizo bastante o Neo, eu levo meus cachorros para passear lá. Não fazem nada, necessidades ali. Né? Se a gente fizer necessidades, eu tenho meu pacotinho, eu vou lá. Mas eles gostam, eles entram ali, eles sobem em cima ali da mureta, não tem a grama. Então, eu conheço muito bem o Neo ali na região. Não só eu, como todos ali da região. Agora,
Vocês dois, né? Quer dizer, você é herdeira do grupo e hoje o Fernando, que é o CEO, que poderia se dizer, né? Que é o executivo que está à frente mais da consultora pela experiência que ele tem. Vocês trouxeram, né? Inclusive, parabéns, eu conheço ele há anos, sim, né? O Fernando realmente é uma pessoa muito querida aqui na cidade e está fazendo um belo trabalho. Agora, essa união de família... Eu vejo o seguinte aqui, pelas entrevistas que eu faço, a questão dos imóveis, né? E lá atrás, eu acredito que vocês compraram imóveis, como toda família gosta, que é patrimônio, e desses imóveis você deve ter... Pô, vamos começar a construir agora. Deve ter sido isso que aconteceu, né, Adriana? Olha, a nossa família não tinha esse hábito de comprar o terreno e deixar. Normalmente, esses terrenos eram outros negócios. Né? Então, por exemplo, o terreno do Quadrata Cabral Mall, que eu te falei, que foram vários negócios, né? Começou com uma garagem, foram vários, que ele é uma quadra inteira, foi a revenda Volkswagen, foi a Gulim Consórcios, foi a FNM, várias coisas, né? E, por exemplo, nós tivemos também um outro prédio ali no AU, que também era uma garagem de ônibus, que aí as garagens vão para mais longe, você constrói. Então, normalmente, nós, para a incorporadora, nós vamos procurar terrenos e aí nós compramos para construir. O próprio World Business, o próprio Neos per Quadra, também foram terrenos que foram comprados para incorporar. Porque aí entra numa premissa que nós temos lá no grupo, que é localização, localização e localização, né, Canto? Então, a gente vai sempre atrás de terrenos que sejam singulares, assim, para a gente fazer projetos muito bacanas. E dentro desse gancho dos terrenos, Fernando, você está lá olhando os terrenos, falando para os corretores de imóveis que estão ávidos aqui, vocês estão comprando terrenos, sempre olhando o terreno. Sempre olhando. Sim. Agora, conte para nós o bairro, uma metragem mínima que tem que ter, para não chegar amanhã um terreninho lá de 300 metros quadrados, ouvi lá no programa do Canto a Canto, então deixar bem, porque realmente, e saem muitos negócios aqui, porque tem muita gente que, inclusive famílias de fora de Curitiba, que tem áreas aqui em Curitiba, já aconteceu isso. Então, por favor. Legal. Canto, assim, hoje a Vinci se posicionou no mercado hoje já como uma incorporadora aí do médio alto padrão, né? Então, a gente entende que você restringe um pouco aí os bairros da cidade, os bairros mais centrais da cidade, onde você realmente consegue rodar todo um projeto dentro das premissas da incorporadora e dentro das expectativas de rentabilidade do negócio, né? Então, acho que 2 pontos importantes nessa nossa busca, que é o grande desafio realmente, você sempre estar buscando incorporações, uma metragem mínima, acho que é importante você está alinhado isso à questão do perfil, porque você faz uma incorporação hoje com 2, 3 mil metros quadrados, é o mesmo trabalho que você vai fazer uma incorporação de 12, 15 mil. Então, como a gente tem um grupo, tem estrutura, tem apetite, tem essa... Então, a gente precisa buscar uma incorporação, pelo menos de uns 10, 12 mil metros, em mínimo, de área total construída. Sim. E também que a gente consiga, dentro dessa dificuldade hoje, que é essa composição dos terrenos, e a gente sempre, que é o sonho de consumo de todo incorporador, né, que é buscar as esquinas, né? As esquinas sempre são os desejos, né? Mas quando a gente não tem a esquina, que seja um meio de quadra, que seja uma testada generosa, no mínimo uns 45, vamos transformar o meio de quadra numa esquina, como diz na farmácia. Isso aí. Já que não tem esquina, vamos transformar o meio. Então, para fazer uma incorporação com lotes muito estreitos, assim, com testadas menor que 40 metros e meio de quadra, é muito difícil a gente seguir por esse caminho, diante dessas particularidades que a gente conversou agora. Então, em suma, são as premissas aí que a gente tem buscado no mercado. Claro que todo incorporador deseja buscar sempre uma permuta, né? Uma permuta física, a gente sempre tem conseguido ir por esse caminho, né? Até posso comentar, né, Adriana? A gente fechou recentemente uma área no Água Verde também agora, com uma esquina super bacana também, para um lançamento previsto para daqui uns 12, 15 meses. E lá vocês não tinham, né? E lá não. Então é um passo a mais aí que a gente está dando. A região hoje mais popular da cidade, está falando. O grupo sempre teve muito para essa região aqui do Cabral do Juvevê. Acho que esse desafio que a gente se propôs aí ainda para o Batel nesse lançamento de 2025, e agora um passo a mais aí de buscar o bairro do Água Verde por tudo que a gente sabe que o Água Verde representa aí, né? Então, para vocês, meus amigos corretores de imóveis que
trabalham com terrenos de áreas, é 40 metros no mínimo de frente. E também não vão oferecer terreno de 20 metros, que o Fernando não vai, ele só vai falar obrigado, traga um de 40. Entendeu? Não tem uma casinha do lado que a gente pode somar, a gente sempre pergunta, né? Não, pode ser o de 20, você vai falar assim, me interessa, mas pega a casa do lado, tem mais 20. Isso. Alguns que me conhecem já sabem que a minha resposta sempre é essa. Né? Assim, ó, verdade, eu gosto, mas traz a casa do lado junto. Vamos aumentar. Agora, Adriano, você ali à frente dessa incorporação, e você como mulher, como, né, esposa, mãe e tudo mais, na hora de fazer esses projetos, né, quer dizer, na hora da escolha dos arquitetos, você bota a mão na massa ali, né? Sim, eu e o Fernando, nós trabalhamos juntos, né? Eu acho, Canto, que uma das nossas premissas, né, além de localização, são as plantas. Nós temos que ter plantas bem resolvidas, né? Eu acho que isso é essencial. Porque hoje você não tem mais, não pode se dar o luxo de perder espaço, de não ter praticidade, de não ter um dia a dia confortável, né? Sim. Então, eu acho que as plantas são essenciais aí para a gente ter um bom projeto, porque faz toda a diferença na hora. A fachada é mais fácil fazer, agora o interior... Hoje os dois eu acho que hoje já são mais complicados, né? Porque o público curitibano hoje exige muito, né? Sim. A gente tem sempre ido buscar profissionais muito conceituados e que, eu digo hoje, já não são mais nem profissionais, eles são artistas, né? Quando você vê prédios aí na cidade que são artistas. E outra coisa também, quando você pega um profissional de ponta, aquele prédio fica atemporal, né? Sim. Eu acho isso muito importante. Você passa anos depois e aquele prédio é bonito, aquele prédio está conservado. Eu acho isso muito interessante. É a diferença de você escolher os melhores profissionais, né? Exato. E eu acho que Curitiba está cada vez mais exigente nisso, né? Bastante. Agora, às vezes faço aqui um puxão de orelha de incorporadores e consultoras, porque eu conheço aí um mercado um pouquinho de viagem, Fernanda. Veja, Florianópolis, a região, Balneário, lá se vende o local. Exato. Tá? Se vende a cidade. Os incorporadores pegam hoje a engorda em Balneário. Você vai para o Nordeste, se vende lá. O Ceará, Pernambuco, você vende tudo. E eu vejo que Curitiba, com todo esse hub que tem, eu sempre digo, 5 campos de golfe, praças e tudo mais, os incorporadores não vendem a cidade. Vende o bairro só, né? Não, vende desculpa, vende o pessoal o produto. só. E eu acho que vejo quantas pessoas hoje em dia já vieram de fora e moram em Curitiba. Hoje tem muita compra. Então, hoje é um projeto que eu quero, a partir de agora, que eu estou falando com o incorporador, liderar para as incorporadoras a gente vender, através da Confraria Imobiliária, que sou o presidente, a gente vender a cidade. Porque não é possível hoje... O valor do metro quadrado em volta de um pátio Batel é o valor que está perante outras cidades, eu digo assim, de qualidade de vida. Sim. A gente chegar lá em São Paulo, chegar lá, não, porque isso tem que ser com a prefeitura, não. Eu acho que aí tem que dar o colchão para o prefeito, dos eventos que tem fora, é o que fazem essas empresas. Você vê agora, tem uma feira na Bahia, tem 4, 5 incorporadoras na Bahia, lá de Balneário, vendendo, no mercado que basicamente está lá a 60 mil, 70 mil metros quadrados. Você vai falar, é bom para investimento? Não sei, não vou aqui entrar no mérito. Mas eles continuam vendendo. E o curitibano aqui não vende. Isso é uma crítica que eu faço assim, a todos os construtores e incorporadores, porque se é bom para um, é bom para todos. Sim. Entendeu? Uhum. E essa trava do metro quadrado fica complicado, né, Fernando? Não sei se você concorda comigo em relação a isso, você que veio, né, de uma cidade... Florianópolis hoje, só para complementar, naquela 401 ali, daqui a 5 anos acabou, ninguém vai circular mais. Não tem como circular a quantidade de empreendimento. Mas hoje é o primeiro destino de turistas hoje. Então, você veja, eles vendem. Canto, não tenha dúvida. Assim, eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui, eu sempre comentava aí com os parceiros, aí, a equipe que eu conheci aqui, né? Que Curitiba não tem muito essa... vamos chamar, eu sempre uso esse termo do corporativismo do bem, né? Que você juntar as informações do empresariado, da incorporação, pensar em conjunto a cidade, né? Então, eu lembro muito bem que quando eu fui para Ribeirão Preto, cidade de interior, uma cidade
hoje praticamente com 850 mil habitantes, cidade grande, com toda a expansão imobiliária que tem lá hoje. Feira ainda. Maravilhosa, aquela feira final de abril, a feira espetacular, a feira da AgriShow lá. Então, assim, você vende para o interior de São Paulo inteiro Ribeirão Preto. Então, você compra Ribeirão Preto o destino, e aqui a gente não vende o destino. Né? Então, eu lembro que a gente discutia muito, por exemplo, Ribeirão Preto tinha muito stand na época de vendas, isso em 2014, estou falando, da própria FG, da própria Embraed, nos eventos e em shopping center lá dentro. Por quê? Porque o interior de São Paulo consome produto do litoral catarinense. Um período com um ano que eu tive em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, aí Mato Grosso do Sul já não é muito consumidor de Santa Catarina, já consome mais um outro litoral aqui de São Paulo. Então, tem essas particularidades também, mas existe exatamente esse conceito de você comprar o destino e lá você vai achar o produto que você quer, a incorporadora que você quer, você vai achar o seu projeto que cabe no teu dia a dia. Agora, eu acho que esse é um desafio e é bacana você estar propondo isso da confraria. Eu vou levar isso e cabeçar, que é a minha ideia. Que o legado tem a cidade, o centro de Curitiba agora, com esse novo posicionamento do prefeito. A revisão do plano diretor, inclusive, faz parte dos dois. A cidade, o centro é uma maravilha, independente, né? Você vai para Paris, vai para Roma, vai para qualquer cidade, chega lá, linda, maravilhosa, é igual. Se você analisar. Passa 4, 5 dias, você vai ver, pô, peraí. Daí começa a lembrar de Curitiba. A questão também das praças estão sendo arrumadas, estão sendo pintadas em Curitiba, então o trabalho está muito bom. Agora, cada vez, você veja a quantidade de turismo, agora está vindo os shows para Curitiba, todos os shows, os grandes shows estão vindo para Curitiba. E essas pessoas, hoje, eu tenho notado aí que a gente tem conversado, têm comprado imóveis. Hoje não tem pessoas de fora que vão lá e compram imóveis de vocês? Sim. E canto assim, lembrando desses últimos dados que eu escutei agora recentemente, por exemplo, e aí tu escuta isso de forma nacional, né? A imprensa nacional divulga. O índice do Zap Imóveis agora recentemente mostrou que o Batel foi, nessa última pesquisa agora, o 5º bairro mais valorizado na evolução imobiliária dos últimos 24 meses em relação ao Brasil inteiro. Estamos falando de uma valorização imobiliária, então, e a gente escutando isso em nível nacional, o pessoal simplesmente se surpreende. O Batel, tudo bem, para quem conhece mais, por que o Batel é o 5º em relação ao Brasil inteiro, né? Por isso, porque ninguém vende o Batel no Brasil inteiro, né? Ninguém vende a região. Da mesma forma, e nós estamos numa cidade que o SIC, né, nesse recorte aí dos dados da última IBGE, da última levantamento, também apareceu como o 5º bairro mais... Não, o SIC apareceu como o 5º bairro mais populoso do Brasil. Sim. Então, tem indicadores na cidade de Curitiba como uma cidade ampla, como uma cidade em crescimento, né? Mas não tem essa... O próprio aeroporto foi eleito de novo a 3ª vez, né? Exatamente eleito. Exato. Então, tudo isso que eu vejo... Agora, Adriana, posso contar com você lá com o grupo nessa ideia? Sim, claro que pode. De poder elevar, porque realmente a gente precisa disso, né? Você veja o Hub hoje, aeroporto internacional, a facilidade que você tem para ir para todo lado, e as pessoas querem ir para... A questão da segurança também, em relação, lógico que nós temos os problemas, mas são muito mais... Porque hoje o governador Ratinho, juntamente com o prefeito, isso tem que elogiar, e eu elogio sempre, o trabalho maravilhoso que tem do Estado. Não só aqui, como Londrina, estamos lá falando de Maringá e tudo mais, mas essa indústria imobiliária, para mim, é a mais importante que existe dentro da economia. Eu, como corretor, defendo o meu lado. Move a economia, né? Que move a economia, exatamente. Na verdade. Então, e vocês, né, estão à frente disso, como eu falei, a gente tem que mostrar aqui os bastidores, o que vocês estão fazendo e tudo mais. Qual que vai ser o próximo lançamento agora, Fernando? O próximo lançamento, como eu cheguei a comentar com vocês aqui, no Água Verde, ali, nós estamos numa região... Aí esse já está definido para quando que já tem? A previsão é esse lançamento que ocorra daqui a uns 12 a 15 meses, né? Mas é ali bem próximo ali a região do Shopping Água Verde, ali, próximo a Marquês do Paraná, ali. Tem uma testada Marquês do Paraná, um terreno de esquina super bacana. E está dentro desse plano de expansão da incorporação, saindo um pouco dessa tradição aqui do grupo de estar sempre aqui no Cabral. Como disse a Adriana, né? Quer dizer, sair, né, Adriana? E o Arte Batel, né? Que nós lançamos tem 3 meses, né? Sim. Que é essa região do Batel que o Fernando falou agora, é uma região maravilhosa, né, Canto? Eu acho que ali vai ser
o mais bacana da cidade, eu acho que é ali, porque você está perto de tudo, né? Porque o Ecoville é um bairro maravilhoso, mas para chegar ali, para chegar lá é um pouquinho mais complicado, né? Para quem conhece o Ecoville lá 10 anos atrás, hoje exatamente. Aquele bairro já está pulsando. Mas tem bons bairros. Vocês são do Cabral, o AU, hoje é um bairro muito bom, o Gulang, né? Curitiba tem muitos bons bairros, né, Canto? Muitos bons bairros, né? Então é questão da... Agora me diz uma coisa, e os corretores de imóveis para vender os produtos de vocês, está aberto a todos? Está aberto a todos. A gente tem uma parceria. Como é que faz lá para esse corretor de imóveis que está nos ouvindo agora, sábado, 1h, querendo, né, pôr o dinheiro no bolso, tem um cliente, quem ele procura, onde ele vai? Ele pode procurar a nossa coordenadora comercial, tem os contatos, ou via o site da Vícer Incorporadora, né, .com.br, ou os próprios endereços. Hoje nós estamos com a incorporação ali do empreendimento do Hall Design, que fica na Lisímaco Ferreira da Costa, antiga churrascaria Devons, né? O curitibano conhece bem o endereço. E a própria incorporação ali da Carmelo Rangel, 635, também os dois empreendimentos têm um stand de vendas no local. A gente tem uma coordenadora de produto, a Cris Ellen, que é uma parceira nossa que está lá. E a gente está sempre aberto hoje a gente entende, Canto, que o trabalho que a gente faz com todas as imobiliárias do mercado, né, independentemente de a gente ter a nossa equipe própria de venda, ela é fundamental para o nosso resultado e para o nosso trabalho. Então, a gente conta muito com isso, a gente está sempre aberto aos treinamentos, a gente está aberto sempre de receber. A gente montou um espaço super confortável ali na Carmelo Rangel para receber os próprios corretores imobiliários para um treinamento. Você conheceu lá no dia do lançamento, né? E para receber o próprio corretor, para fazer o treinamento do nosso produto. E a gente está com as portas abertas aí para todos lá. Isso que é o principal, né, Adriana? Na verdade, é levar a VGV para os corretores de imóveis e levar, né, girar a economia, né? E produto bom de vender, né? Produto bom de vender. E a escolha que vocês têm de arquitetos e tudo mais. Agora, também eu quero fazer uma ressalva na parte também de marketing. Sempre vejo que o marketing de vocês é pontual e bem feito ali, né? Quer dizer, eu só elogio quando eu vejo que realmente é importante, né? Os nomes que são criados, acho que são sempre criativos. Eu, como falei, ali no Alto da Glória, eu circulo muito pela aquela rua Carlos Eduardo Leão, onde tem aquele, o Flow, né? O Flow, Eu acho maravilhoso. Eu passo ali naquele, falei, putz, isso aqui é uma maravilha, aquele empreendimento, né? Dá uma paz ali naquela região. É uma micro-região. Exatamente. Que está do lado do centro, né? Está do lado. Você está 3 quadras de um shopping e você está, parece, pelo silêncio que tem ali na região, ali, parece que está... Eu fui também visitar lá o JG, né? A Compagás está lá agora, inclusive mandar um abraço para o amigo Lamas, para o Eudes, que na próxima, agora terça-feira, a gente na confraria vai estar recebendo para ele falar da questão da Compagás também, que é uma empresa hoje que está realmente bombando, né? Então eu olhei aquelas lajes lá, fiquei maravilhado, né? Parabéns. E também o JG ficou um prédio muito bonito, né? Porque todo o trabalho ali de biofilia, as plantas agora que cresceram, eu achei que ele ficou muito especial. Né? Você, quando passa ali, o prédio ficou muito bonito. E eu acho que ele traz um aconchego, né? A pessoa que está trabalhando ali, todas aquelas floreiras, e agora esse verde exuberante, ele ficou muito bacana. E a vista, porque ali como só pode fazer prédio baixo do lado, você tem toda aquela vista, né, ali da livre. Realmente ficou muito bom. E ali, né, Canto, foi um desafio importante ali para a gente botar o produto em cima, né? E inclusive a Realiza participou ativamente nesse desafio. Porque ali é um projeto, é um lote estrutural e tem 2 testadas. Tem uma testada para via central, tem uma testada para via externa, né? E isso, dentro do zonamento da prefeitura, tem uma série de restrições. Mas a grande desafio era empilhar um prédio residencial em cima de um prédio corporativo, com toda a operação funcionando 100% independente, né? E foi um sucesso, tanto que as lajes corporativas ficaram para locação e o empreendimento foi entregue aí há 2 anos e está performado já 100% locado já há praticamente 1 ano já, né? Então... Com essas lajes que você conheceu lá e com grandes locatários lá, né? Bom, eu quero dar parabéns para vocês, estamos chegando ao final do programa. Passamos até um pouquinho aqui, mas foi muito importante a participação, né, Adriana? Falar da família, dos italianos, né? Desses italianos da cidade, né? Que realmente fazem história. E também, Fernanda, agradecer a tua presença e também teu conhecimento lá à frente da empresa. Eu acho que essa experiência... E hoje, gestão comercial, gestão de engenharia, realmente é muito importante nesse nosso mercado, eu vejo.
Então, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos aí, Cândido, como eu estava comentando na entrada, né? Todo mundo trabalha no mercado imobiliário, mas as pessoas vêm aqui e cada uma tem a sua visão particular, cada episódio que a gente escuta do teu programa, você pega alguma coisa importante, diferente, um olhar apurado que o outro tem, que você pode melhorar no teu também. Eu acho uma contribuição muito bacana para o mercado imobiliário, esse teu programa. Não quer passar só aquela questão fria, né? Exatamente. Quem está por trás, quem está fazendo, e para vocês confiarem, né? Que essas pessoas que estão aqui têm história, elas têm lá origem, têm tradição, então podem comprar hoje. E eu falo aqui, todos que eu trago aqui para fazer o programa, tem tradição, tem história, e eu posso dizer que eu endosso. Assina embaixo. Então, obrigado, Fernando, pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, conversei aqui com Adriana Perim e Fernando Meira. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo Fernando Scheffer, formado em administração pela FAI, com pós-graduação em gestão comercial e em franquias pela Fundação Getúlio Vargas. É diretor de marketing e sócio fundador da Espaço Smart, empresa que vem liderando a transformação da construção civil no Brasil, com foco em inovação, sustentabilidade e tecnologia. Referência em construção industrializada na América Latina. Espaço Smart é líder no setor de construção a seco e possui um ecossistema com 44 lojas físicas em 17 estados. 4 indústrias, sendo uma delas a maior indústria de steel framing da América Latina. 10 centros de treinamento. Escritórios de arquitetura e engenharia, uma operação digital que entrega tudo em uma operação omnicanal. A empresa possui hoje mais de 600 colaboradores. Fernando, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todos. Vamos aprender bastante sobre essa empresa que você foi um dos fundadores. Curiosidade, você chegou a ter experiência fora da família, das empresas da família, ou já foi direto, já fez a empresa funcionar? Eu comecei a minha carreira profissional na Águia Sistemas, que é uma outra empresa da família, já tem 50 anos, né? Então ela já é uma empresa madura no mercado consolidado, que atua num nicho de estruturas de armazenagem, né? Porta-pallets. Ela é responsável por ter feito todos os centros de distribuições da Amazon, Mercado Livre, então é uma empresa bastante importante nesse setor de logística. Eu me formei em 2012 e eu trabalhei até 2014 lá. Fiz um processo de trainee e daí em 2015 eu já ingressei aí nesse novo desafio aí que é a Espaço Smart. E lá você já estava elaborando dentro da AG essa empresa, estava pensando, né, nessas facilidades, métodos construtivos. Afinal de contas, vocês fazem isso na Águia, né? Isso. Sempre desenvolvendo, né? Isso. Então, a história é bem interessante, né? Porque a Smart, ela surgiu um pouco do inconformismo de como é feito a construção civil no Brasil, né? Que é um processo totalmente artesanal, arcaico, né? Cimento e tijolo. E é diferente de como é feito em países desenvolvidos. E como o meu pai, né, que ele também é sócio fundador da Águia Sistemas, ele é engenheiro civil de formação, ele participou da construção do refeitório da Águia Sistemas. E lá ele teve contato direto com a alvenaria convencional. Sim. E ele ficou inconformado e, sempre, como ele tinha bastante contato, né, em participações de feiras fora do Brasil, ele acabou conhecendo o steel frame em 2010 e ele já trouxe essa tecnologia em 2010 para cá, comprando uma máquina que ela produz, né, o steel frame nada mais é do que um método construtivo, onde ao invés de utilizar cimento e tijolo, usa a estrutura com aço galvanizado e o fechamento das paredes com placas. Já é um sistema também bastante consolidado em países desenvolvidos, né? E ele comprou a máquina que produz, que transforma a matéria-prima de aço nos perfis para fazer a construção dessa casa. Então entra lá um pendrive na máquina com o projeto arquitetônico e ela produz esse aço e depois, quando vai para o canteiro de obra, ele serve igual a montagem de um Lego, né? Então os perfis eles já vêm com
com a legenda, onde que vai cada perfil. E o executor recebe também um caderno de montagens onde ele só tem esse trabalho de parafusar. Então é muito mais simples, né? Muito mais. Agora, eu estava pesquisando um pouquinho, tem que estudar, né, os assuntos, e estava vendo que o steel frame é o sistema assim, construtivo mais utilizado nos Estados Unidos, Japão e em diversos países da Europa, né? No Brasil ainda ele não é visto, mas eu tenho sentido que, inclusive até pós-pandemia, as coisas começaram a mudar bastante. E está acontecendo isso? Está acontecendo, sim. Né? Em países desenvolvidos é comum utilizar sistemas construtivos industrializados. Então, nos Estados Unidos, existe sim o steel frame, mas o que predomina lá é o wood frame, que ao invés de ser a estrutura de aço, é madeira, mas o conceito é praticamente o mesmo, né? E no Chile também, né, depois do terremoto, acabou desenvolvendo muito a construção industrializada. No Japão, muito steel frame. A gente costuma ir quase a cada 3 anos para o Japão para visitar as fábricas que produzem casas, né? Lá é diferente o conceito, não é construir casa, eles produzem as casas. E na Europa também já é bastante consolidado. No Brasil, ele ainda representa menos de 1%. Então, as coisas estão acontecendo, né, no passo a passo normal. O steel frame ele passou a ter a norma da BNT em 2022, então é bastante recente. Em 2023 foi criada uma associação, então a gente está falando aí num tempo de 2, 3 anos, né, que o setor começou a se organizar para ter uma representatividade, para brigar, né, por equiparação fiscal, entre outras coisas. Então ele está se organizando, tem mais players, né, mais multinacionais investindo no Brasil, e sim, ela tem um pouco de relação com o pós-pandemia. Então, na pandemia, quem morava em apartamento quis morar em casa e de forma rápida, e ao mesmo tempo que o home office ele também passou a ser um negócio mais utilizado. Então, as pessoas perceberam que elas poderiam morar, né, longe do seu trabalho. Então, esse fenômeno de construções horizontais em condomínios e a necessidade de ser construído de forma rápida fez com que o steel framing aumentasse significativamente o tamanho do mercado. Eu lembro que meus filhos moravam em Houston, lá no Texas, há 30 anos atrás, e tinha aquelas construções, aquelas mansões, aquelas casas gigantescas, você olhava lá, tudo steel frame. Era uma coisa, de uma hora para outra a casa estava pronta. Mas você veja isso, e agora você me fala que em 1%, você veja o mercado do Brasil, um mercado que é gigantesco, e há necessidade desses métodos construtivos, porque já alinhando, já encaixando, a questão da mão de obra, a teu ver e ao meu ver e da população, cada vez vai ser pior, né? Sem dúvidas. Eu vejo que as construtoras estão buscando uma alternativa à alvenaria convencional, muito por necessidade, né? Então, tem regiões do Brasil que está em pleno colapso a mão de obra quando se trata da construção civil. Eu vi um estudo recentemente que a produtividade do brasileiro na construção civil ela é 40% inferior à média mundial. E, ao mesmo tempo, ela está acabando, né? Sim. Eu sempre pergunto, né? Quem conhece um pedreiro que tem menos de 40 anos? Sim. Então, ela está em escassez. E isso é uma mudança, é uma migração natural a métodos industrializados, né? A busca por tecnologia no processo. Então, eu vejo que tem aumentado significativamente a demanda, né? Você comentou que nós temos os 10 centros de treinamento. Eu acho que esse é um indicador bem legal, né? Que esse ano nós demos 3 treinamentos por mês e todos eles lotados, todos nós tivemos que abrir também equipes a mais, porque a demanda pelo profissional da execução, ela está crescendo muito. E o consumidor final também está conhecendo, né? É difícil se encontrar alguém que não conhece o steel frame. Pode ser que ele não conheça a fundo, mas ele já ouviu falar. E eu vejo que aconteceu meio gradualmente e de repente, né? Nesse mundo de viralizações, as coisas acontecem gradualmente e de repente ela viraliza e está todo mundo conhecendo. E eu vejo que nesses últimos 2 anos aconteceu isso com o steel frame. Carol, você assim, bastante prático no nosso ouvinte, pegar uma casa aí de 60 metros quadrados. Hoje existe uma rejeição, talvez, pela parede, pelo acústico, sustentabilidade. Então,
Traça aí um paralelo de uma casa dessa, que eu acho que é o grande sonho do brasileiro, em geral, 60, 70 metros quadrados, nesses bairros que tem aí pelo Brasil afora, né? Quais são as vantagens que tem para você fazer uma casa em comparação a um método tradicional? As vantagens, primeiro, é o tempo de obra, a precisão orçamentária, né? É muito comum quem construiu ou conhece alguém que construiu falar que o orçamento estourou em 30%, 40% do que estava previsto quando se trata de construção convencional. No steel framing, você não tem essa diferença daquilo que você orçou versus o realizado. É uma obra muito mais sustentável, né? Essa geração nova, ela preza por isso, né? Por ser mais leve, por não utilizar água, por ter um índice de reciclabilidade de 90% dos materiais utilizados. O conforto térmico-acústico é muito superior, muito superior. Esse é o mais importante você falar. Esse que é o mais inclusive eu moro numa casa de steel frame e eu posso dizer com propriedade isso, né? A gente está hoje numa manhã fria lá em Ponta Grossa, estava marcando 3 graus e estava extremamente confortável dentro da casa. E isso faz com que você utilize também menos ar-condicionado. Então, no final, na conta de luz, você também vai gastar um pouco menos, né? Também tem uma economia no longo prazo. A manutenção numa casa de steel frame é muito mais fácil de se fazer. O acabamento fica melhor, né? Porque é muito mais fácil você deixar uma parede reta de steel frame do que da alvenaria. Enfim, são inúmeras vantagens, né? Agora, a grande pergunta que eu também pesquisando, eu vi que uma casa dura 300 anos, eu estava vendo em média. É uma realidade mesmo quando a gente fala sobre isso? 300 anos porque acho que é o primeiro relato de uma casa de steel frame, né? Porque é para durar mais, né? Porque ela, desde todos os materiais, né, que são utilizados na construção, desde o aço galvanizado, a placa, elas são feitas para durar. Essa matéria-prima, o que é a matéria-prima, basicamente? Então vamos lá, a estrutura em aço, que a gente chama do esqueleto da casa. Sim. É aço galvanizado, né? Então aqui no Brasil existem algumas siderúrgicas aí, né? A ArcelorMittal, CSN, os Minas, nós usamos o aço da ArcelorMittal. Daí nós temos a placa que vai para o fechamento externo. Existem algumas composições. Tem a placa cimentícia ou tem uma outra placa que é uma placa de gesso com fibra de vidro que é feita para utilização externa. E na parte interna tem o drywall, né? A placa de gesso, que é muito conhecido. Já no mercado brasileiro, já é consolidado. Nós fabricamos o perfil de drywall. A placa de drywall nós compramos da Saint-Gobain, que acho que é a maior empresa de material de construção do mundo. E, inclusive, também produz vidro, né? Eles têm também a lã de vidro que vai dentro da parede e que dá essa sensação térmica melhor para quem está dentro da casa, né? Então a composição basicamente é isso, né? Entre o perfil e a placa externa também tem uma membrana que a gente chama de membrana hidrófuga. Ela evita com que a água externa entre na casa e ela permite com que o vapor interno saia. Então ela faz como se fosse a respiração da casa. Então é normal numa casa de alvenaria você ver mofo. Na casa de steel frame ela também não acontece isso. Então ela também tem essa questão, é muito mais, enfim, não tem mofo na casa. Mas Fernando, para o nosso ouvinte aqui, sábado ele está pensando lá em construir, está escutando, qual que é o caminho que ele deve seguir em relação também, existe uma rejeição talvez do arquiteto, da construtora e tudo mais, mas como é que ele faz para ter esse start? Então, toda construção ela parte de um projeto arquitetônico. Sim. Então, precisa ter um projeto arquitetônico. Caso não tenha um projeto arquitetônico, nós também temos o escritório de arquitetura, que é especializado em projetos de steel frame. Então, você deve estar se perguntando, mas você atende precisa ser especificamente de steel frame o projeto arquitetônico? Não. Qualquer projeto a gente consegue transformar ele num projeto estrutural que vai ser construído em steel frame, mas é claro que se ele for pensado desde o início, com algumas premissas de steel frame, você vai ter um custo mais otimizado da obra. Então, o primeiro passo... Tem que adaptar, né? Exatamente. O primeiro passo é ter esse arquitetônico, depois chegar em algum canal ou numa loja física, né? Aqui em Curitiba nós temos no Água Verde uma loja, mas como você bem comentou, são 44 lojas em 17 estados do Brasil, ou no nosso canal online, passar esse projeto
nós fazemos todo esse quantitativo e levantamento, orçamento dos materiais. Gratuito lá? Gratuito, e nós fazemos a indicação de uma construtora que vai fazer essa execução. Já existem inúmeras construtoras especializadas em steel frame. E daí nós vendemos o material e essa construtora faz a execução da casa. E claro que também precisa ter o terreno, né? Claro. Essa garantia, o que é? Vocês dão a garantia do material? Nós damos garantia do material e a construtora dá a garantia da execução, né? Conforme a lei, acho que é até 5 anos, né? Eu vejo que aqui, inclusive, já estava falando nos bastidores, mas eu já sabia. Quero mandar um abraço para o meu amigo lá, o Carlos, e os filhos, né? O Inácio e o Thomas. Vocês estão fazendo ali ao lado do INC, né? Praticamente são casas de alto padrão com todo o material de vocês. Isso, o empreendimento da CGL, né? Uma empresa bastante inovadora no setor, que é referência aí tanto para Curitiba quanto para Ponta Grossa. Vai ser uma referência em Curitiba, né? Eles estão uma disruptura hoje em dia de casas, né? Uma disruptura, eles estão trabalhando com essa incorporação, que se eu não me engano são 42 casas, o nome do empreendimento é Atmos. Sim. Ele já está em construção, né? Eles estão fazendo de 4 em 4, então o canteiro de obra virou um processo industrializado, né? Eles vão montando o aço. É uma maravilha ter Curitiba como uma cidade inovadora, ter o produto de vocês, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Além de que a empresa ela é referência no setor, né? Sim. Então, esse empreendimento já está em construção e certamente, aí, até onde eu sei, ele está sendo um sucesso. Só uma curiosidade, eles procuraram, foram atrás de inovação, vocês foram atrás? Eu acredito que foi uma relação com a loja daqui, onde eles foram prospectados pela equipe comercial da loja. Entendi. E daí teve todo esse processo da migração da alvenaria para o steel frame, e muitas vezes não é fácil, né? Então você já tem a cultura da tua empresa que se constrói de uma forma, para você migrar para outro método construtivo, às vezes demanda esse tempo de criar confiança no sistema construtivo, depois criar confiança na empresa que está por trás e vai fornecer, visitar algumas obras para ver o produto acabado. Então teve esse tempo da conversão deles, né? E agora já está aí andando, eles estão, até onde eu sei, extremamente satisfeitos. Tenho conversado bastante com o Inácio, principalmente, e certamente vai ser um sucesso. E os setores são todos os setores da economia? Mercado? Todos. Toda essa parte que tem. Inclusive parque de diversões agora, né? O parque da Cacau Show, o Cacau Park, ele é praticamente 100% steel frame, praticamente 100% fornecido pela Espaço Smart. Espetáculo. Então... O Alexandre sempre inovando, né? Sempre inovando, exatamente. Ele virou fã do steel frame, até comentou comigo que ele tem algumas casas que ele pretende construir. A obra está bem adiantada ao cronograma que ele tinha. Vai ser em Itu, ali na Castelo Branco. Já está também em construção, já tem 6, se eu não me engano, são 30 e poucos prédios, já tem 6 deles praticamente prontos. Eu estive visitando recentemente com a Lê a obra e ela está fluindo super bem. E pensa para quem tem um empreendimento comercial, o que significa você abrir o teu empreendimento antes, né? Então, entrando um pouco na tua pergunta, se é todos os setores, sim. O residencial ele é mais médio alto padrão, né? Casas ali acima de 150 metros quadrados, fica mais fácil de viabilizar. Quando se trata de prédios, as fachadas estão sendo construídas em steel frame, já tem alguns cases aqui em Santa Catarina, São Paulo, né, no Paraná. Aí quando se trata de comércios, os mais diversos, desde farmácia, nós temos uma loja que também é bem icônica para nós, que é o Cavas, que é lá em Ponta Grossa, que é uma loja de iPhone, uma loja de 700 metros quadrados, que ele fez a obra em 8 meses. E lá foi a primeira obra que foi utilizado um aço com descarbonização, que é um produto da ArcelorMittal, né, visando descarbonizar, né, diminuir a pegada de carbono. Essa é a primeira obra do Brasil em steel frame com essa redução de carbono. Vocês que resolveram levar esse material? Esse nós que apresentamos, nós somos a única empresa que está trabalhando com esse produto. Aí temos resort, temos hotéis, tem aparecido muito chalé para Airbnb, né? Temos um empreendimento grande em Montes Verdes, em São Paulo. Acho que é Minas Gerais, né? Divisa ali com São Paulo, próximo de Campos do Jordão. Isso. São 50 chalés já prontos, tem mais 100 para ser feito. Tem empreendimento de 187 chalés em Cuiabá.
Então é dos mais diversos. E quando se trata de comercial, né, de novo, vale muito mais a pena por conta dessa antecipação que você tem da abertura do teu negócio, né? E quando se trata de casa também, falando em custo-benefício, é bastante superior aí à alvenaria. Tudo que você está falando, logicamente, tem a produção. Vocês estão preparados para tudo isso? Já aumentaram a produção da fábrica? A previsão, como é que é? Aumentamos. Hoje nós já temos a maior planta industrial de steel frame da América Latina. Né? São 13 máquinas no total, fica em Ponta Grossa. E nós estimamos que o próximo investimento em máquina vai ocorrer só na metade de 2026. Então a gente fez um investimento grande na metade do ano passado para preparar para essa demanda que está crescendo, né? E a nossa previsão seria investir novamente em 2027. Mas a gente já está prevendo esse próximo investimento na metade de 2026. Então, capacidade produtiva está muito bem resolvida. Agora, uma pergunta eu vejo, às vezes, em indústria, convido os arquitetos, convido os empresários, consultores, vocês estão tendo esse costume de chamar para visitar a fábrica, para conhecer a fábrica? Sim, sim. Hoje é normal para vocês? É extremamente normal. Nós lançamos, inclusive na semana passada, o que a gente chama de Smart Land, que fica ali em Ponta Grossa também, que é o nosso showroom e fica em anexo à indústria e também aos setores que trabalham para a empresa, né? E esse showroom tem 5 casas construídas, então a pessoa consegue chegar lá e sentir o steel frame na pele, né? Ela fica de frente para a rodovia, daí você fecha a janela, não escuta mais nada. Tem casas de vários tamanhos. Legal. A gente proporciona uma experiência. Também tá aberto? Fica sábado de manhã aberto, mas durante toda a semana... Interessante, né? Inclusive hoje a gente está recebendo um grupo de 15 arquitetos aqui de Curitiba. Na Smart Land. Na semana passada nós fizemos um lançamento para 15 influenciadores do Brasil inteiro, do setor de construção e arquitetura. Só na semana passada foram 91 pessoas visitando a Smart Land e mais ou menos 10 a 12 visitas distintas. Então é praticamente todo dia recebendo visita, desde consumidor final, desde arquiteto, engenheiro, né, o influenciador, como eu comentei. Fizemos também já press trip para jornalistas. Então a gente recebe dos mais diversos públicos. Estão fazendo um trabalho aí realmente interessante, porque com esse número que você falou, que é impactante, né, 1%, 2%, imagina o mercado que tem no Brasil. Pode chegar a quanto isso em pouco tempo? A gente sempre tratou isso como uma grande oportunidade, né? O fato de ser menos de 1%. E a gente nunca almejou, assim, substituir a alvenaria. A gente sempre almejou trazer uma opção a mais para aquela pessoa que deseja construir num método inovador e tecnológico, né? Diferente da alvenaria convencional. Então, a gente sempre buscou ser essa opção. Então, vamos pensar assim, se ele passar a ser 2%, praticamente dobrou o tamanho do mercado para nós. Você precisa resolver um monte de questões antes de partir para esse crescimento, né? Que é qualificação de profissional que vai fazer a construção, qualificação de engenheiro que vai fazer o projeto, né? As nossas lojas, a gente precisa aumentar a capilaridade para ter o produto próximo de todo mundo que deseja construir. Então, sempre foi passo a passo assim, o desenvolvimento do steel frame. Mas sempre olhando esse 1% como estamos apenas no começo e sabemos aí o tamanho do mercado que a gente tem para conquistar ainda. Agora, aqui no programa, sempre trazendo novidades, e a pergunta, vocês, que é uma empresa em crescimento, vocês estão contratando, pode levar os currículos lá para a empresa, recursos humanos, o que vocês mais, hoje em dia, necessitam lá? Hoje nós estamos com 600 colaboradores e nós temos 64 vagas em aberto. Claro que essas 64 vagas, elas são espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Como eu comentei, nós temos uma loja em Belém, uma em Teresina e uma em São Luís, né? Maranhão, Piauí e Pará. E acredito que umas 30 vagas estão nesse E todo o pessoal, antes de entrar lá, vem fazer o treinamento aqui em Ponta Grossa? O nível de gerência, sim. Agora, o pessoal que é consultor, né? Os vendedores das lojas, o pessoal que trabalha no logística, a gente faz trabalho em loco. Temos também uma universidade Smart que tem toda a grade, né, de qualificação desse profissional para ele fazer esse onboarding de uma forma bem feita.
Mas todo nível gerência a gente faz o treinamento em Ponta Grossa. Então, né, voltando, são essas 64 vagas e dos mais diversos públicos. Então, sim, é só entrar no nosso site, tem um espaço lá para ver tudo que está em aberto e se cadastrar, né, caso queira trabalhar. Conversando aqui com o Fernando, chefe da Smart, eu vejo que você é um apaixonado por aquilo que você faz, né? Foi fundador da Smart e eu sempre digo que a gente tem que ter métodos construtivos, né, inovadores, né, para a construção civil. Sair daquele do ferro, sair do tijolo, do cimento. E o spoilerzinho, vem alguma coisa nova aí? Porque a tua cabeça não para, pelo que eu vejo. Você sempre deve estar pensando numa novidade, né? Ah, sim, não, não só eu, né, mas todo mundo que trabalha lá é apaixonado pelo que faz. A gente tem um propósito muito forte, né, que é transformar a construção civil no Brasil. E tem muita oportunidade para isso, né? Eu sempre brinco que sustentabilidade e industrialização na construção, elas não são tendências, elas são pendências. A gente tem um déficit habitacional muito grande, uma produtividade muito ruim, né? É o setor que mais polui no mundo, responsável por 37% de emissão de CO2. Então a gente já tem essa pendência da transformação, né? Então, por isso que deixa bem apaixonante assim, o propósito vinculado ao que nós fazemos. E a gente sempre está em plena expansão, né? O que vem por aí é abertura... o laboratório pensando sempre lá. Sempre pensando, sempre fazendo eventos novos, né? Nós lançamos na semana passada o Smart Experience, que é um pouco relacionado ao que se perguntou, né? Dessa visitação na empresa. Ele foi focado para geradores de conteúdo da construção. Então a gente se preocupa muito com a informação que vai ser passado, né, na ponta para o consumidor. Então, foi uma novidade. Nós participamos de diversas feiras, né? Esse ano são 12 feiras, entre elas a Revestir e a FEICOM, que são as principais do setor na América Latina. Mas o que vem por aí é abertura de novas lojas. Até o final do ano são 50 lojas em 21 estados. Então vai faltar aí poucos estados, né, para pintar o Brasil de laranja, né? A gente usa esse termo, né? Cada loja inaugurada, a gente fala que está mais próximo de pintar, porque a nossa logo é o laranja com cinza, né? Sim. Então, vai faltar poucos estados. Nós temos previsto, né, como eu comentei, para metade do ano que vem, mais um investimento na nossa indústria. A gente vai... vem que é? Ele vem da onde? Ele vem da Nova Zelândia. Nova Zelândia. É uma empresa chamada FrameCAD, que é líder do mercado, né, de máquinas que produzem para o steel frame. Então ele vem lá da Nova Zelândia, é uma tecnologia neozelandesa. Agora, Fernando, assim, mercado imobiliário, indústria imobiliária e os empresários que estão aqui hoje em dia pensando que o grande dor hoje é a mão de obra. Todos, sim. Mão de obra. Está nos assistindo, está ouvindo, quer fazer lá uma vila de 200 casas, 300 casas. Qual que foi a maior que você fez já hoje, em termos de... A maior foi uma da Melnick Even, em Porto Alegre, que, se eu não me engano, são 167 sobrados de mais ou menos 100 metros quadrados. Essa é a maior obra que tem no Brasil em steel frame, né? Já entregues. Já entregues. Isso foi, acho que 2016, 2017. Está perfeito lá. Perfeitas condições. Sobreviveu a enchentes lá também. É um case para vocês muito importante. É um case muito importante, né? Assim como esse, nós temos empreendimentos de 50, 60 casas, né? Mas esse é a maior obra que tem em steel frame do Brasil. Mas o que falta, então, hoje? Existe um déficit gigante. Você está aqui também em função disso, né? De oferecer para a população. O que falta, na tua opinião, agora vendo... Você é uma empresa privada, tem o governo que há necessidade de também subsidiar. O que falta ali para encaixar melhor isso no Brasil? Sempre me fazem essa pergunta, né? E sempre relacionam à cultura do brasileiro. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que o que falta é informação. É fazer informação... Você está fazendo, exatamente. É o que a gente está lutando todo dia, né? Como líderes desse setor, para informar. É fazer a informação chegar não só no consumidor final, mas no engenheiro, no arquiteto. Porque hoje a resistência está muito no profissional e não no consumidor. O consumidor já foi para os Estados Unidos, né? O público que a gente atua ali no médio e alto padrão, ele já ficou numa casa confortável.
ele já validou esse sistema. Só que muitas vezes ele não sabe que ele é acessível no Brasil, né? Então eu vejo que falta informação, falta... Até pouco tempo atrás faltava produto, né? Então não adianta... Nós vamos abrir uma loja em Uberlândia, eu sempre gosto de contar essa história. Chegamos na loja de Uberlândia, nós fizemos a fachada de steel frame, faltou material, na cidade não tinha o material para comprar. Então nós tivemos que mandar de Ponta Grossa para lá. Então faltava produto numa cidade, né, super desenvolvida, que é Uberlândia, assim como tem tantas outras cidades. Então a gente vem resolvendo cada um desses pontos que faltam, né? Produto, faltava uma norma, foi criada a norma, faltava uma associação, né, para brigar, para talvez ter juros menores por ser uma construção sustentável, com menos pegada de carbono, para ter também essa equiparação fiscal. Então, foi criado em 2023. Então, as coisas estão acontecendo naturalmente, assim, sabe? Nesses últimos 5 anos, muita coisa evoluiu quando se trata de steel frame. Eu trazendo você aqui, né, para falar, foi a primeira vez que eu vejo que está trazendo um método que já existe no mundo inteiro, mas que ainda eu sinto que a gente tem que divulgar. Aqui o Canta Canta é para isso mesmo, é para você divulgar. E a gente tem um público hoje em dia, aí, 10 mil pessoas assistindo, que façam, né, que orcem, que falem, como você falou, com os seus arquitetos, né? Deve ter já arquitetos que já estão fazendo isso aí, já tem experiência. Sim. E cada arquiteto tem um posicionamento, né? Tem que procurar esses arquitetos e talvez vocês possam ajudar também esse nosso ouvinte ligar para a empresa que vocês têm no Brasil inteiro. Pô, quem que está aqui, sei lá, em Sinop? Tem alguém aí que possa fazer esse trabalho? Se não puder, porque a ideia de vocês também é indicar esses profissionais, vocês estão trabalhando para isso, né? Sim. É uma oportunidade boa, né, para estar falando aqui sobre steel frame, né? A gente tem todas as oportunidades aproveitado para difundir cada vez mais. E sim, a gente indica, né? Você até usou Sinop, um case legal, porque nós temos uma loja lá, e lá também é uma cidade que, por coincidência... Inovadora até, está procurando... Uma cidade inovadora que está crescendo muito e que o que limita o crescimento dela hoje é a mão de obra. Sim. Então, se for construir uma casa hoje num condomínio lá, que é tem um de altíssimo padrão lá, o Carpe Diem, por exemplo, você tem que entrar na fila das construtoras porque elas não conseguem mais dar vazão. Então, é preciso industrializar, né? Então, a gente colocou uma loja lá, com treinamento, estamos começando a qualificar os profissionais para começar a dar vazão. E sim, a gente indica muitas vezes o arquiteto, recebe muitos arquitetos, né? Nós temos esse nosso time de arquitetura justamente para tirar dúvidas daquele arquiteto que pensa, tá, mas eu não sei projetar em steel frame. Mas é um detalhezinho, às vezes é uma medida do tamanho da parede, o tamanho do pé direito, que faz alguma pequena adaptação no projeto sem mexer na estética e resolve, né? Então a gente dá todo esse suporte, né, visando sempre difundir mais e introduzir o steel frame aí como uma opção para quem quer construir. Eu vejo o Fernando falando do Brasil, né? Eu sempre digo que eu escutei uma vez, até foi do próprio Ricardo Amorim, né, palestrante. Ele fala assim, o Brasil é muito maior do que o buraco, né? Então, dificilmente empresários como você e outros, se contando do interior do Brasil, é um outro mundo, né, Fernando? Hoje em dia, né? As pessoas só querem que a parte política, né, a parte não nos atrapalha, né? Exatamente. Que esses modelos, essa maneira, é como uma empresa tua, né? Tem que gastar menos para poder ter dinheiro para fazer o investimento, né? Então, hoje, isso nós sabemos fazer muito bem, né, Fernando? Sem dúvida. Não, o Brasil tem muita oportunidade pela frente, né? Todas as regiões que a gente abre loja, eu fico cada vez mais... Voltei de Manaus a semana passada. Impressionante o desenvolvimento que está na cidade, né? Comentamos aí de Sinop, enfim, tem várias regiões muito prósperas e que são carentes disso, né? De inovação, de tecnologia, de empreendedorismo. Então, como você bem comentou, né? A gente só precisa que ninguém nos atrapalhe, ninguém nos atrapalhe, né? Deixe o caminho livre aí para... chega de notícia ruim, porque eu acho que dentro da tua empresa e você com os teus funcionários, não tem notícia ruim, né? Você tem que levar o propósito da empresa e vamos para frente, não dá para cruzar os braços. Exatamente. Hoje em dia, você vê, você está aumentando a fábrica,
Trazendo novo maquinário vai fazer o quê? Vai cruzar e vai depender de uns juros aí fictícios de mercado, na verdade? Acho que tudo isso é uma ficção, né? Claro que os juros, ele acaba dando falando especificamente do nosso negócio, né? Ele acaba sendo um obstáculo. Sim. Mas longe de ser algo que vai te segurar, né? Porque se eu estou falando no mercado de menos de 1%, eu preciso primeiro me preocupar com a conversão de todas aquelas casas que eu tenho para converter, e eu só preciso apresentar o steel frame, né, para ter essa conversão, do que com juros que está muito alto, né? Então, a nossa empresa, ela vem crescendo, né, entrando um pouco nessa linha de oportunidades, ela vem crescendo dentro de um nicho pequeno, né? Não é pequeno, mas é Sim. uma representatividade pequena no setor em porcentagem. A gente vem crescendo 30%, 35% todo ano. Ano passado foi 11 lojas abertas, esse ano tem 9 lojas para inaugurar. Então, isso tudo porque a gente vê a oportunidade no país, vê a oportunidade confia muito, né, na nossa forma de trabalho. Eu não tenho dúvida. Fazer até uma comparação, me lembro, anos atrás, ninguém acreditava em consórcio. Hoje que é consórcio no país, né? Que o consórcio fomenta basicamente a parte de construção. Hoje, as empresas de consórcio do Brasil têm bilhões hoje em créditos, né? Uhum. E quando você fala isso, eu faço essa comparação. Veja a quantidade. Você está abrindo aí lojas todo mês, basicamente. Então, a oportunidade que tem nesse teu mercado, né? Sim. Se fizer a coisa séria e realmente, e o que está acontecendo, a mão de obra, que hoje o filho do pedreiro, do carpinteiro, ele está estudando, ele está ou está no Uber, está outra coisa, não tem mais, não leva mais o filho para trabalhar, não é? Exatamente. A gente sempre tratou essa escassez da mão de obra como uma ameaça no curto prazo e uma grande oportunidade no médio e longo prazo, né? Então, porque há 5 anos atrás não tinha mão de obra do steel frame também. Então, vamos criar um treinamento para qualificar eles, Sim. Porque a gente sabe que vai começar a migrar e você precisa de menos pessoas em menos tempo para construir uma casa, né? Só para tentar materializar uma casa de 250 metros quadrados. Você consegue concluir ela em 6 meses, mais ou menos. Vamos supor que o terreno é plano, está tudo liberado, você consegue construir em 6 meses, com mais ou menos de 6 a 8 pessoas na obra, e então, material muito mais leve, né? Eu vejo que é uma construção muito mais digna. Então, e você pode testemunhar que você mora numa casa. Eu posso testemunhar. A minha casa... Pode ir lá visitar, a tua casa tem quantos metros hoje? A minha casa, ela tem 456 metros quadrados. E ela ficou pronta da primeira retroescavadeira que entrou no terreno até o dia que eu me mudei, deu 11 meses. Então olha aí, ó. 11 meses. Eu tô convidando por ele. Vai lá visitar a casa do Fernando em Ponta Grossa. Isso. Para saber que se você quer fazer uma casa de 400, 500 metros quadrados, tá aí, né? Aproveita que tá frio agora, que daí dá para sentir bem a questão do desempenho térmico também. Isso é bem interessante. Agora estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você... Hoje, lógico, o programa agora... próximo da 1h, sábado, e essa escassez de mão de obra, eu volto a salientar, o pessoal procure vocês, né? Porque eu acho que não tem essa informação, é só entrar nos canais de vocês, né? Isso, nós somos bem ativos, né? Tanto principalmente nas redes sociais, no Instagram. Todo dia a gente posta uma obra nova. Tem um outro case, né, que a gente postou recentemente, que é bem bacana, que é o primeiro hospital Yanomami do Brasil. Apareceu no Fantástico, essa matéria. E é tudo nosso, né, esse material. Então a gente posta com frequência, desde residências de 70 metros quadrados a casas de 450 metros quadrados, hotel, chalé, resort. Todo dia tem uma obra nova. E a gente é bastante ativo, né? O Espaço Smart é o nome da rede social. Temos também canal no YouTube, a gente já documentou uma obra desde o início até a entrega dela, numa websérie com 10 episódios, também para desmistificar, né? Para apresentar como que é a construção. Temos inúmeros cases de sucesso, então depois que a pessoa está morando na casa, a gente vai entrevistar ela para perguntar como foi o processo construtivo, como que está sendo morar na casa. E a pessoa abre a porta e dá o relato, né? Algo bastante raro quando se trata de construção, né?
Então a gente já tem mais de 70 cases gravados, que é uma prova social. Temos nosso site, ele também é bastante ativo, bastante informativo. Ele mostra o preço da casa, ele mostra onde nós temos loja. Então a gente tem o canal aberto aí para quem quiser se interessar um pouco mais e conhecer não só a empresa, mas o sistema construtivo. E também nós temos a visitação. Só entrar em contato com nós lá que a gente recebe. E finalizando mesmo, é a questão do financiamento hoje em dia para essas casas. Ele é financiável pela Caixa, né? Como ele é um sistema normatizado, ele passa pelo processo normal de financiamento da Caixa. Sim. E nós temos também um financiamento interno, isso é importante que tem uma taxa um pouquinho mais elevada, sim, porém ele serve de ponte para depois que você finalizar a construção, você pode trocar o teu financiamento para um financiamento imobiliário, que daí são taxas menores, né? Então você vai pagar uns juros um pouco mais altos só no processo da construção. Também é uma solução que nós temos pronta, mas o mais utilizado aí é a Caixa. Então, Fernando, quero te agradecer, né? A oportunidade de vir aqui explicar. Com certeza você vai voltar, porque a tua cabeça está sempre, né? Pensando em novidades, né? Fundando novas empresas. E o importante é isso. Você veja, é um sistema antigo, né, no mundo, mas é novo no Brasil, né? Com essa vontade que você tem. E aquelas pessoas, você viu que ele falou, podem fazer casas de 20 metros quadrados, como pode fazer casas de 500, empreendimentos total. Então, consulte hoje a Smart, eu acredito que vale a pena. E o Fernando vai lá, logicamente, tem todos os canais dele. Entendeu? Muito obrigado, Fernando. Maravilha, obrigado você, obrigado a todos aí que nos acompanharam. Falei com o Fernando Scheffer. Eu acredito que foi um belo programa. É um excelente final de semana para vocês. Até a semana que vem.